Algumas pessoas pensam que ao seguir a Deus devem se tornar fracos ou covardes. De maneira nenhuma. Isso requer uma coragem extraordinária, masculinidade e determinação. O apóstolo Paulo reforça esse ponto ao afirmar: vigiai, permanecei firmes na fé, sede varonil e forte. 1 Coríntios 16, 13. Homens, sejam homens, mulheres, sejam mulheres. Sejam autênticos homens e mulheres, pois a verdadeira força está em abraçar quem somos com coragem e determinação. Homens, abracem a masculinidade em sua plenitude e mulheres, celebrem a feminilidade que é só de vocês. Se inscreva no canal agora mesmo. Ative as notificações para ficar atualizado com os nossos vídeos mais recentes. Compartilhe o vídeo com o máximo de amigos que você puder. Nossa história se desenrola em uma terra cheia de promessas e segredos ancestrais, onde um povo aguarda ansiosamente para dar um passo significativo em sua jornada. Os livros do Antigo Testamento, organizados de acordo com a versão grega da Septuaginta, desempenham um papel crucial na fé e história desse povo. O ponto de partida é a transição representada pelo livro de Josué, que marca a passagem de leis para sua aplicação. Os israelitas, após séculos de escravidão no Egito, estão prestes a entrar na Terra Prometida, uma promessa feita a Abraão há 4 séculos. A jornada é cronometrada, começando no início do ano 1402 a.C., com a celebração da Páscoa. A história gira em torno do desafio de enfrentar a Terra Prometida, com o livro de Josué como guia. Essa narrativa destaca a aplicação das leis sagradas e a realização de uma promessa divina em um território desconhecido. A Terra Prometida está à espera e, com ela, um novo capítulo na história sagrada do povo escolhido. Deus inicia essa história com uma mensagem encorajadora para Josué, transmitindo-lhe força e coragem. Deus instrui: sê forte e muito corajoso, tendo cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que possas prosperar em tudo. Josué 1:7. A segunda geração de Israel, então, compromete-se a obedecer a Josué com fidelidade, reconhecendo que o Senhor Deus está com ele, como estivera com Moisés. Eles declaram: como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Josué 1:17 e 18. Os períodos de transição são frequentemente desafiadores, e o povo reconhece que nunca terá outro líder como Moisés, que teve um relacionamento especial com Deus. No entanto, eles confiam que Josué, a quem Moisés impôs as mãos e que estava cheio do espírito de sabedoria, guiará com sabedoria e coragem. A primeira cidade cananeia a ser conquistada é Jericó, uma fortaleza estratégica que fecha a única entrada para Israel naquela área. Como um bom comandante, Josué quer primeiro saber o máximo possível sobre as fortificações e o humor do adversário. Em termos espirituais, para nós, é o começo de conhecer o adversário, para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas maquinações. 2 Coríntios 2:11. Josué envia 2 espiões que entram secretamente em Jericó. Jericó tem a reputação de ser a cidade mais antiga do mundo e com boas razões para o ser. Um promontório alongado conhecido como Tel e-Sultan cobre os restos da Jericó pré-histórica e do Antigo Testamento. Uma fonte copiosa jorra constantemente e preenche o oásis moderno. A fonte atraiu colonos desde a Idade da Pedra, ou Neolítico, e é a mais antiga conhecida cidade do mundo. Estando 25 metros abaixo do nível do mar, Jericó tem um clima semitropical. As temperaturas chegam a 48 graus Celsius no verão e a queda anual de água é de 10 cm.
Porém, seus valores estratégicos sempre superaram suas desvantagens. A cidade dominava o mercado de sal, enxofre e betume. Jericó foi destruída no século XIV a.C., presumivelmente pelo exército de Josué, e deixou de ser uma cidade de importância até os tempos do Novo Testamento. Jericó foi escavada extensivamente durante este século, e as últimas conclusões são que elas se enquadram precisamente no período e na descrição do livro de Josué. Os arqueólogos descobriram que a cidade era tão bem fortificada que tinha 2 grandes muralhas, de modo que mesmo que os invasores conseguissem escalar a primeira, ficariam presos entre as duas. A separação entre as 2 paredes era tão extensa que pessoas humildes construíram neste local casas, muitas delas encostadas à primeira parede e com janelas voltadas para o exterior. É assim que a casa de Raabe foi descrita. Então ela os fez descer pela janela com uma corda, porque a sua casa ficava sobre o muro da cidade e ela morava sobre o muro. Josué 2:15. Raabe é um exemplo de como uma pessoa não salva, se arrepender e aceitar o caminho de Deus, ela não sofrerá as consequências do castigo de Deus. Ela faz a confissão de fé. Ela disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2:9-11. Mais tarde, Raabe é protegida e integrada na religião de Israel. Ela deixou de ser uma prostituta e tornou-se um membro fiel do povo de Deus. Ela está na lista dos heróis da fé em Hebreus 11:31. Pela fé, Raabe, ela não pereceu com os desobedientes, tendo recebido em paz os espias. Além disso, ela fazia parte da ascendência de Davi e de Cristo. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, de quem nasceu Jesus. Mateus 1:5-16. Vemos o que a fé é capaz de fazer e que Deus não faz acepção de pessoas. Gálatas 2:6. Os espias voltam e relatam que o Senhor nos entregou toda a terra, e todos os habitantes da terra também desfalecem diante de nós. Josué 2:24. Porém, havia um grande problema para chegar a Jericó, o rio Jordão. A natureza torta e irregular do rio serpenteia para frente e para trás através do vale e mede 321 quilômetros. Ao longo de grande parte do rio, há correntes rápidas. O rio muitas vezes inunda todo o vale inferior, como aconteceu quando Israel atravessou Morar em Canaã. O rio, na parte de Jericó, tem 60 metros de largura e uma profundidade de 3 a 6 metros. Com fé e as instruções de Deus, os sacerdotes com a arca de Deus plantaram os pés no rio Jordão, e os pés dos sacerdotes que carregavam a arca ficaram molhados na beira da água, porque o Jordão costuma transbordar em todas as suas margens. As águas que vinham de cima pararam como num monte distante e foram divididas, e o povo passou em direção a Jericó, e todo o Israel passou em terra seca. Josué 3:15-17. Que grande milagre! Foi semelhante ao que aconteceu no Mar Vermelho, mas desta vez foi um testemunho para uma nova geração. Além disso, poderiam deixar um testemunho para gerações futuras. Deus ordenou a Josué que pegasse 12 pedras do rio e erguesse um monumento como memorial, para que isto seja um sinal entre vós. E quando no futuro vossos filhos perguntarem aos pais, dizendo: o que significam estas pedras? Vocês lhes responderão: as águas do Jordão foram divididas diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela passou o Jordão, as águas do Jordão se dividiram.
e estas pedras servirão de memorial. E Josué colocou em Gilgal as 12 pedras. Para o Senhor teu Deus secou as águas do Jordão diante de ti, até que passaste, assim como o Senhor teu Deus tinha feito no Mar Vermelho. Josué 4, 6, 7, 20 e 23. A Páscoa é celebrada como um desses marcos memoráveis, relembrando a vitória do Senhor na libertação dos israelitas do Egito. O povo de Israel é circuncidado, marcando sua dedicação e obediência a Deus antes de conquistar Jericó. O maná, que sustentou os israelitas durante sua jornada no deserto, para de cair quando entram na terra prometida. Josué encontra um soldado poderoso, identificado como o príncipe do exército do Eterno, que é adorado por Josué. Esse encontro sugere uma manifestação divina, possivelmente uma aparição do Verbo, que posteriormente se tornaria Jesus Cristo. Assim, esses eventos marcam momentos de obediência, celebração e reconhecimento da presença divina na jornada dos israelitas sob a liderança de Josué no Antigo Testamento.